Olá, o estudo de hoje, o estudo 93, tem várias proibições e um mandamento positivo, estão todos relacionados com as proibições, as restrições especiais em relação às relações e casamentos do Kohen. Kohen, o sacerdote, ele tem leis especiais pertinentes aos casamentos proibidos que são proibidos para ele e as relações que são permitidas e proibidas para ele. Em poucas palavras, ele tem restrições a mais que o resto da nação. A gente até agora estava vendo as relações proibidas por outras pessoas, pelo que todo o povo é proibido de ter relações com determinadas mulheres. E aqui nós vamos falar sobre as restrições do Kohen. Só que eu vou mudar um pouco a ordem do qual está escrito aqui, principalmente porque se a gente for ver a ordem que essas mitzvot, elas constam no livro do original das mitzvot do Maimônides, inclusive não segue a ordem que está aqui. E para ficar mais fácil para entender, eu vou ter que falar em outra ordem. Vamos começar com o seguinte: tem dois tipos de Kohen. Tem o Kohen normal e depois tem o Kohen Gadol. Hoje em dia não temos o Kohen Gadol. O Kohen Gadol seria o chefe dos Kohanim lá no templo. Ele tinha vestimentas especiais que ele usava no templo. Ele fazia serviços especiais. Inclusive, todo o serviço do Yom Kippur cabia a ele realizar. Então, o Kohen Gadol ele é um pouco ainda mais restrito do que os outros Kohanim. Então, vamos começar com os outros Kohanim. Um Kohen, ele não pode casar com uma mulher divorciada, ele não pode casar com uma zoná e com uma halalá. Quem é zoná e quem é halalá? A zoná é uma mulher que ela é filha de uma relação proibida. Se tem um casal que tem uma relação proibida e nasceu uma filha dessa relação, então, uma das relações que nós vimos antes, com um parente ou qualquer uma daquelas relações, com exceção da nidá da mulher menstruada, mas qualquer uma daquelas que tem a proibição de casamento, então uma mulher que nasce daquela relação, ela é chamada de zoná. E o Kohen não pode, então, ter uma relação com ela, não pode se casar com ela. Não só isso, uma zoná também pode ser uma mulher que ela teve uma relação imprópria. Uma mulher que ela já teve uma vez uma relação imprópria, uma daquelas relações proibidas. Então, ela é considerada uma zoná e ela não pode casar com o Kohen. Depois tem a halalá. Quem é a halalá? A halalá é uma mulher que a proibição dela é específica do Kohen. Se ela teve uma relação proibida para os Kohanim. Então, se vamos procurar um exemplo, uma mulher que ela seja, vamos falar, se citar um caso, uma mulher que ela é divorciada e ela tem uma relação com um Kohen, então ela não se torna uma zoná por causa disso, porque a proibição dela de ter uma relação com o Kohen é só para o Kohen, não é para outros judeus. Ela poderia ter relação com outros judeus, com casamento, óbvio, ela poderia casar com outro judeu, apesar dela ser divorciada. Então, isso aqui não transforma ela em uma zoná, mas transforma, quando ela tem uma relação com o Kohen, transforma ela em uma halalá, que ela foi profanada da kehuná, do sacerdotismo. Então, esse é um dos casos de halalá, uma mulher que ela tem uma relação proibida específica dos Kohanim, então ela se torna uma halalá. Então essa mulher também ela é proibida de casar com o Kohen. Então são três mulheres proibidas de casar com o Kohen: a mulher divorciada, a mulher que é uma zoná e a mulher que é uma halalá. E depois do Kohen Gadol tem uma proibição a mais, que ele não pode casar com uma viúva. Um Kohen normal, ele poderia casar com uma viúva, só que um Kohen Gadol, ele não pode casar nem mesmo com uma viúva. Então agora vamos pegar esse caso: se um Kohen Gadol, ele tem uma relação com uma viúva, como uma proibição específica do Kohen, pelo fato de ele ser Kohen Gadol, então aquela mulher viúva, ela, além de viúva, ela agora se tornou também uma halalá. Então no momento que um Kohen Gadol, ele tem uma relação com uma viúva, ele transformou aquela mulher agora proibida para outros Kohanim. Até então, até ela ter a relação com aquele Kohen Gadol, ela poderia casar com um Kohen, mas no momento que ela tem a relação com o Kohen Gadol, então ela se tornou também uma halalá. O status dela não é só viúva, agora ela também é uma halalá, e ela fica proibida para casar com um Kohen. Agora,
uma curiosidade interessante que o Maimonides menciona, que diferencia a mulher, o Kohen normal do Kohen Gadol, é que as 3 mulheres que são proibidas por Kohen normal, a proibição é só mediante o casamento. Se ele faz o casamento e tem a relação, só a relação, ele não está transgredindo uma proibição, essa proibição que a Torá está falando, lógico que é proibido, mas ele não está transgredindo a proibição que a Torá fala, ele não vai ser ele não terá a punição de uma transgressão da Torá dele ter uma relação com uma mulher, com uma dessas 3 mulheres. Ele só é punido se ele casar com ela e depois do casamento ter uma relação. Agora, o Kohen Gadol, na proibição específica dele, que é a viúva, de acordo com Maimônides, ele já é punido, ele já está transgredindo se ele tiver uma mera relação com ela, sem um casamento, uma mera relação com a viúva, até mesmo sem o casamento, é proibido para o Kohen Gadol com uma viúva. Um Kohen Gadol e uma viúva, eles não podem... A proibição da Torá se estende até mesmo uma relação fora do casamento, também é proibida. Agora, para o Kohen normal, a proibição da Torá, a proibição especial do Kohen, ele só será punido para essa proibição especial do Kohen só se for uma relação depois de um casamento. Então aqui a gente já cobriu, na verdade, uma boa parte das mitzvot de hoje. A proibição 161 é a proibição da viúva com o Kohen Gadol. Depois temos a proibição 162, justamente ele separa. Na proibição 161 ele não pode casar com uma viúva. Na proibição 162 ele não pode ter a relação. O Kohen Gadol ele tem 2 proibições, uma de casar com a viúva e outra de ter a relação com a viúva, mesmo sem o casamento. Então por isso que estão separadas em 2 aqui. Depois temos o mandamento 38, que o Kohen Gadol, se ele for casar, então ele deve casar com uma virgem, com uma menina que é virgem. Então isso que faz parte da mitzvah, que ele deve casar com uma virgem. Mandamento 38. Depois temos a proibição de 160, que é que um Kohen normal, ele não pode casar com a divorciada. Proibição 158, que ele não pode casar com a zoná. E proibição 159, ele não pode casar com a halalá. E aqui, se a gente for ver, o Maimônides fala exatamente casar. E porque a proibição para o Kohen normal não é a relação, a proibição é o casamento que culmina numa relação. Então, se ele casa e tem a relação, daí sim ele está transgredindo a proibição. Já o Kohen Gadol, até mesmo se ele tem a relação com a viúva, no caso da viúva, se ele tem a relação sem o casamento, ele também está transgredindo uma proibição. Agora, na proibição 161, ele se estende bastante e não quero entrar em todos os detalhes, porque o Maimônides se estende na elaboração dessa mitzvah, mas o que ele está basicamente falando é o seguinte. Eu vou citar um exemplo, só para depois a gente conseguir entender o que está acontecendo aqui. Se alguém ele é pego, se alguém está trafegando na contramão, além do limite de velocidade, então essa pessoa ele está cometendo quantas infrações? 2 infrações ou uma só? Ele será penalizado por 2 infrações ou por uma só? Isso que, na verdade, é basicamente o que está acontecendo aqui. Se tem casos que as proibições elas vão se agregando em um ato só, ele está aqui trafegando, é um ato só. Essa pessoa está trafegando em alta velocidade na contramão. Então, ele está transgredindo quantas infrações? 1 ou 2? Será que a gente pode punir ele? Ele já está trafegando pela contramão, ele não poderia. Será que a gente pode acrescentar mais uma punição a ele pelo fato de ele estar trafegando em alta velocidade ou não? Essa é mais ou menos a questão que é levantada nesse estudo aqui, nessa mitzvah, na proibição 161. O Maimônides está analisando isso daqui em relação às proibições da Torá. Só para citar alguns exemplos, alguém que come não kasher em Yom Kippur. Temos 2 proibições aqui. A carne é não kasher, então não pode comer porque a carne não é não kasher. E mais ainda, ele está comendo isso aqui no Yom Kippur. Será que ele será punido por ele é punido por 2 transgressões ou não? Será que será que a gente pode acrescentar a proibição do Yom Kippur sobre a carne não kasher ou não? Essa é mais ou menos a questão. Tem muitos detalhes, porque tem instâncias que sim, tem instâncias que não, por isso que agora se a gente for começar a elaborar, vai ficar uma aula muito comprida. Outro exemplo que a gente pode citar vamos seguir com a carne, que vamos citar o caso que está tratando aqui. Se um Kohen Gadol, ele tem uma relação com uma mulher que ela é divorciada e viúva. Então, como é o caso, se ela teve um primeiro casamento e ela se tornou viúva desse primeiro casamento. Depois, ela casou de novo e se separou do segundo marido. E foi lá o Kohen Gadol e casou com essa mulher, ou teve uma relação com essa mulher.
quantas proibições ele infringiu aquele? Será que ele infringiu apenas uma porque ele não pode casar com essa mulher e foi um ato só, foi uma relação com uma mulher, foi um ato, então será que é apenas uma infração? Ou como nessa mulher tem duas infrações aqui, uma que ela é viúva, outra que ela é divorciada, será que a gente vai punir ele por duas infrações? Essa é mais ou menos a questão que o Maimônides aborda e é algo muito curioso, mas é bastante complexo para ser tratado aqui em poucos minutos.